Aí você que está aí do outro lado, bom dia, boa tarde. Tá um dia bonito hoje, um dia maravilhoso. Mas estamos aqui mais uma vez para estarmos com você a falar das coisas de Deus, das coisas que Deus tem feito, das coisas que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai continuar fazendo na minha e na tua vida. Amém? São coisas maravilhosas, coisas que temos experimentado. E um dos assuntos que nós vamos abordar a partir de agora é a glória de Deus, a glória tão revelada hoje nos últimos dias, no passado através do poder sobrenatural de Deus, hoje também através do sobrenatural, mas conhecido pela ciência também como o quântico, né? No campo da física. E é uma matéria tremenda que nós temos e devemos entender. E estou aqui exatamente para poder revelar, trazer à luz o conhecimento das coisas, daquilo que Deus tem passado para nós. Amém? Porque Deus, ele está sendo revelado através de seu Filho, né? Ele foi revelado, aliás, através de seu Filho, e está sendo revelado através de seu Filho por três altares, por três fundamentos que eu sempre gosto de falar, que é a revelação, amém? O amor e o poder de Deus. Essa glória, ela está sendo manifesta através desses três fundamentos. E é o que nós vamos falar, amém? O que estamos falando. Deus é revelado na terra através de Jesus, porém, através desses três fundamentos, os três fundamentos da glória, amém? O reino de Deus, um reino tridimensional, um reino quadridimensional, um reino que nós podemos abranger, amém? De uma forma multidimensional, não só nas três funções da largura, da altura e do comprimento e acrescentando o tempo, mas há uma multidimensional mundo de Deus através do reino de Deus que foi implantado por Jesus Cristo em sua passagem aqui na terra. E ele deixou para nós esses fundamentos, o fundamento do amor tão importante, tão interessante, que através dele, através da compaixão, há uma manifestação da glória de Deus. De que forma, amados? Há uma manifestação quando nós nos movemos através do amor, pela compaixão, quando nós somos movidos pelo interesse, quando o nosso coração ele toma uma nova direção, ele toma uma direção diferente, a direção de podermos ajudarmos, de queremos ajudar. Isso faz com que nós sejamos manifestados através da fé, através do interesse, esse desejo, aquele desejo de que você está passando por uma necessidade, de repente desperta dentro de você algo em que você não conhece, e daqui a pouco coisas sobrenaturais estão acontecendo por causa do desejo que há em você. Esse desejo, ele é despertado através do amor, através da compaixão, através do poder, através da revelação propriamente dita. A glória de Deus. Por quê? Porque Deus, quando nos fez, amado, ele nos fez lá no Éden, lá naquele lugar. Amém? Adão andava com Deus, ele tinha a sua primazia com Deus ali, ele andava de uma forma que ele ultrapassava as dimensões do universo para falar com Deus no fim da tarde, amém? Naquele fim da tarde. Então ali estava Deus em Adão e Adão em Deus. No pecado, o que aconteceu? Simplesmente aquela glória deixou de haver em Adão. Houve como um buraco negro. O que é um buraco negro? Um buraco negro é onde uma supernova brilhante, cheia de luz, é sucumbida através de um buraco onde a gravidade é tão grande que ela passa a ser consumida, a sua luz, por aquela gravidade, uma gravidade em números altíssimos, aonde aquela luz deixa de existir. Assim foi como Adão, aquela luz deixou de existir. Mas o seu filho veio para revelar a glória de Deus, a glória revelada através do seu filho. E assim, o que acontece? Nós que outrora, antes não tínhamos o nosso espírito nascido, ou seja, o nosso espírito estava morto, ele nasceu em Cristo Jesus, ele se tornou novo.
E o nosso espírito, amado, segundo o que está escrito na palavra em Romanos 8:30, que eu quero ler aqui agora, que diz assim, Paulo diz assim, aos que chamou por estes também justificou, e os que justificou a estes também glorificou. Significa que o nosso espírito já é um espírito glorificado. Claro que na volta do Senhor nós vamos subir com o corpo glorificado, mas o nosso espírito já é um espírito glorificado. Como diz Romano 30, eu vou repetir. Aos que chamou por estes também justificou, e os que justificou também glorificou. Então, nosso espírito já é um espírito glorificado. E quando Paulo sempre fala para andarmos no espírito e não na carne, que ele queria dizer que no espírito nós somos glorificados, ou seja, a glória de Deus que invade a terra, ela invade através do nosso espírito. E quando essa busca intensa, se torna dentro da gente uma busca intensa do sobrenatural de Deus, da glória de Deus, aí a nossa vida muda. Nós começamos a andar de glória em glória, porque há uma frase interessante que diz assim, o reino de Deus está sobre a terra, mas os céus na terra não é um lugar, é uma pessoa. Você, aonde é que você está, você pode se trazer a glória de Deus através do teu espírito que já está glorificado. Amém? Para que a manifestação do sobrenatural e do poder de Deus, ela se manifeste. O que fazia Jesus? Jesus simplesmente curava, simplesmente expulsava demônios, sinais, prodígios e maravilha. Para que isso? Para mostrar ao povo, porque para o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus, as pessoas quando viam o sobrenatural, Jesus curando, elas entravam em êxtase, elas ficavam admiradas, elas ficavam perplexas, e isso fazia com que as pessoas buscassem uma transformação. Havia um interesse, aquilo que eu disse, despertava um amor interno pela pessoa de Cristo e pelo que ele fazia, e despertava aquele interesse de uma forma tão tremenda que eles passavam a acompanhar Jesus, passaram a estar de perto de Jesus. Ou seja, a glória de Deus manifesta em nós. Ela aproxima pessoas, ela traz pessoas de longe, ela faz com que as pessoas sejam entretenidas, ou seja, sejam sedentas pelo sobrenatural. E com isso há uma mudança interna. Então nós vamos fazer os nossos cultos, você que está nos ouvindo, aonde a glória de Deus seja manifesta, onde o poder de Deus seja manifesta, e ela nunca se arrepende, porque nós somos transformados de glória em glória. Você já imaginou isso? De glória em glória. E o que é glória? Glória é o poder sobrenatural de Deus. Ela é bem descrita, né? Hoje, atualmente, a quântica, o quanto glória, a quântica hoje, os cientistas tentam explicar o quanto, né? Mas o quanto não é nada mais, nada menos do que a unção de Deus, a glória manifesta, e a ciência tentando explicar e matematizar, apesar de que nós sabemos que Deus é matemático, né? Nós vamos falar aqui mais na frente sobre a matemática de Deus, vamos falar sobre vários assuntos, vamos falar sobre o som de Deus, amém? Vamos falar sobre as ondas sobrenaturais de Deus, como elas trabalham, vamos descobrir a dinâmica celestial, como Deus trabalha, como é essa dinâmica, o que fazermos para movimentar essa dinâmica celestial, o que fazemos para mover as coisas. Eu sempre digo, não é tão difícil a gente mover a natureza. Não é muito difícil, porque a própria Bíblia diz que a natureza aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, quando nós oramos para chover ou para parar de chover, não é tão difícil como quando oramos para que uma pessoa se transforme. E é interessante que para isso Jesus deixou o sobrenatural. Então, que nós possamos mover através do sobrenatural a natureza, as leis da natureza, da gravidade, entrarmos no mundo multidimensional, conhecemos a multidimensional mente de Deus, para que nós possamos passar às pessoas e elas possam entender, elas possam ser manifestas, elas possam despertar o interesse de transformar dentro de si, de dentro para fora. E aí, aonde quer que ela esteja, ali vai ser o céu. Porque o céu, repito, não é um lugar.
O céu é uma pessoa, né? É uma pessoa sedenta, cheia de vontade de conhecer o sobrenatural de Deus. E quando nós vemos ali que quando Jesus passou a curar, fazer sinais de prodígio e maravilha, havia um propósito. Era que propósito? O propósito para que a glória de Deus fosse manifesta, para que houvesse esse despertamento. Os discípulos foram despertados pelos sinais, as pessoas a acompanhavam pelos sinais. E o que é os sinais? É a manifestação da glória de Deus. É esse quântico tentado ser explicado pela matemática. Quântico nada mais, nada é do que a dinâmica da glória de Deus. A física quântica, né? E vamos tentar explicar isso, falar sobre isso, porque temos vivido no sobrenatural de Deus, temos visto muita coisa, temos presenciado muita coisa, e a glória de Deus está aí para todos nós. Por muitos séculos a igreja ficou a par do sobrenatural de Deus, né? Quando houve ali na igreja primitiva aqueles sinais, e com o tempo entrou a razão na igreja, a razão falou mais forte, e quando a razão fala mais forte, o Espírito ele não resplandece, né? A nossa luz ela passa a se tornar um buraco, como um buraco negro, ela vai se consumindo, né? Ela vai virando trevas, e com isso a igreja ficou em trevas por muito tempo, mas Deus está se revelando de novo. No século XVIII, século XIX, houve grandes avivamentos, e hoje Deus quer se manifestar através da tua glória. Deus está chamando você, Deus está chamando a todos nós nesse movimento, esse movimento que nós estamos vivendo, onde quer que passamos, eu, o pastor, o apóstolo Gelson, nós temos visto a glória de Deus, pessoas sendo manifestas, despertadas para se transformar por causa do poder de Deus, por causa da glória de Deus que está sendo manifesta. Amém? Então, eu te chamo através desse vídeo que aqui estamos, um vídeo introdutivo para a gente falar das coisas de Deus que está por vir. Amém? Não entrando no livro das revelações, mas o que Deus está derramando, o que Deus está derramando. 2013 foi um ano onde o calendário daquele povo inca disseram que ia acabar totalmente o mundo. Eles até que fizeram uma leitura mais ou menos correta. Não é que o mundo ia acabar, mas acabou-se um tempo, acabou-se uma era ali. Não é que eu estou fazendo apologia da nova era, não. Mas é que ali, a partir daquele momento, iniciou o fim dos últimos dias, 2013. Ali, totalmente, as revelações, os homens de Deus, os profetas, sabem disso, porque a revelação faz parte da manifestação da glória de Deus, como eu disse para você, os 3 fundamentos, revelação, poder e amor. Então, a partir dali, houve um novo tempo. Nós estamos vivendo o início do fim dos últimos dias. Então, nós estamos vivendo de 2014 para cá. Nós temos observado que há liberações de demônios que não existiam, situações que estão acontecendo totalmente apelativas, como nós vimos aí no próprio Brasil, nossa terra, nossa nação. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas aí na nossa nação nós temos visto aí coisas terríveis. Não vou nem entrar no assunto, mas como disse o próprio Jesus, que nos últimos dias será como nos dias de Noé, amém? Onde haveria todas aquelas coisas apelativas de tal forma, não que nunca houve a questão da pedofilia, não que nunca houve essas questões de pecado que estamos vendo aí, essas questões apelativas para o pecado, de uma forma terrível, fazendo com que a luz que está dentro de você, ela não seja manifesta. E então nós vimos que nós precisamos de ferramentas novas, nós precisamos de entender como a glória de Deus se manifesta, entender essa dinâmica celestial, essa dinâmica do céu, para que, aonde quer que você esteja, se você estiver num congresso, se você estiver no congresso, ou você que é deputado, ou um evangélico, ou você que através desses vídeos está sendo despertado essa maravilha do sobrenatural de Deus, da glória, porque foi através dela que Jesus se revelou à terra, e através disso ele depois passou a ser conhecido como Filho de Deus, e como Filho de Deus, claro, ele passou a ser conhecido como Pai, e como Pai, aleluia, nós temos um Pai, nós não somos mais órfãos, exatamente por causa da glória de Deus, e tudo começa por essa glória.
Vocês percebem que até mesmo no deserto, quando houve aquela situação de Deus querer libertar o seu povo, tudo começou pelos sinais, porque Deus queria fazer se conhecer como Deus da glória, dos sinais, dos prodígios e de maravilha. Para quê? Para que o povo dele se despertassem e viessem a crer que naquela caminhada, aquela caminhada do caminho para onde eles não saberiam que ia, só se conheciam como terra prometida, mas que aquele era o caminho, independente deles vissem, independente deles nunca tivessem lá, mas eles sabiam que era o caminho, porque eles viram a glória de Deus manifesta através dos sinais, prodígios e maravilha. E quando isso acontece, desperta, como eu digo, estou batendo muito nessa tecla, desperta o conhecimento, o desejo de uma grande mudança, de querer esse Deus tremendo, maravilhoso, esse Deus que é Pai, esse Deus que provê, esse Deus que é a nossa bandeira, que faz a nossa justiça, que faz a nossa vingança, esse Deus que nos leva e que nos conduz para todos os caminhos bons, os caminhos da abundante terra, né, da conquista de Canaã, né, como diz lá em Isaías 1, 18 e 19, se quiseres comerás o melhor dessa terra, amém? Então é que esse Deus que quer que nós comemos o melhor da terra, amém? O melhor da terra, o sobrenatural de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus, a intimidade, amém? A provisão de Deus, como foi com o filho pródigo, quando ele voltou ali, ele teve aliança, né? Ou seja, o nome do Pai, ele teve o calçado, a palavra, né? O poder da palavra, ele teve vestimenta, a santidade, ele aprendeu a ter uma santidade dentro dos preceitos de Deus, não dos preceitos humanos, vamos falar sobre isso depois. E aprendeu também que tinha um boi cevado, né? Tinha a abundância, né? Em toda a abundância, a alegria de servir a Deus, amém? É aquela alegria de estar na presença de Deus que a gente sente quando assim que se converte, de não querer nem sair daquele culto, né? Que aquele culto não termine, que aquele retiro não termine, que ele continue. Por que isso acontece? Por que desperta isso na gente? Por causa da glória de Deus. Essa glória manifesta que levou, que fez com que o povo de Israel cresce e tomasse um caminho que eles não conheciam e atravessasse um mar vermelho, né? Através dos sinais e prodígios e maravilha, para entrar numa terra que era uma terra desértica. E ali naquela terra eles conhecessem o Deus, porque quando a glória de Deus se manifesta na tua vida e você há um despertamento, com certeza a primeira coisa que acontece é te levar para o deserto, no deserto para que você tenha intimidade com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está no deserto não falta nada, no deserto o sobrenatural de Deus é total, amém? Porque ele vai te preparar para você conquistar Canaã, porque Canaã tem que ser conquistada, Canaã não é dada de mãos vazias, Canaã é o seu assignment com Deus, é o seu futuro com Deus, é a sua conquista, é o que você vai conquistar para com Deus. Mas para que você saia do deserto, atravesse o Rio Jordão, combata Jericó e venha conquistar o restante de Canaã, é necessário que você conheça o sobrenatural de Deus. E para que o mundo aí fora, que está perdido, uma geração cada vez mais pervertida, mas cada vez mais comprometida com a corrupção, aonde nós estamos vendo o gênero humano se corrompendo cada vez mais através de todas as instituições, a política e de tudo que estamos vendo acontecendo aí no Brasil e em todo o mundo. E para que isso mude, para que haja uma transformação, é necessário que você e eu sejamos o céu. Amém? É necessário que você e eu conheçamos a dinâmica do céu, conheçamos a glória de Deus, sejamos uma instrumentalidade para que a glória de Deus se manifeste aonde quer que você esteja, não só na igreja, aonde quer que você esteja, na rua, amém? Em viagens, e aonde quer que você esteja, como foi com Jesus. Jesus não só estava na sinagoga, também Jesus andava com aqueles que necessitavam. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifesta. E esta glória, mais uma vez repito, ela desperta, amém? O sobrenatural, a cura. O que é o sobrenatural? A cura, expulsar demônios, os sinais que temos visto por aí, né? Pessoas que sentem essa maravilha a ponto de entrar aí num riso tremendo, sem parar, numa alegria tremenda, amém? Vemos aí situações que Deus está fazendo, que nós conhecemos, homens de Deus, mulheres de Deus que estão vivendo um sobrenatural tremendo, né?
E isso tem proposta, amado. O sobrenatural tem proposta, amém? A primeira proposta é você, amém? Através desse Espírito que já é glorificado quando você nasce de novo, amém? E que você possa conhecer, fazer com que seja despertado o seu interesse dentro da sua carne, a sua razão, amém? Como diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, rogamos pela misericórdia de Deus e apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, amém? O nosso culto, a nossa razão, nós temos que sacrificar a nossa razão, nós temos que matar a nossa razão, sacrificar o nosso culto racional. Para quê? Para que a nossa razão espiritual, né? Ou seja, o conhecimento, a revelação. Lembra dos 3 fundamentos? Revelação, poder e amor. E para que através da revelação, que só vem pelo Espírito, ela não vem pela mente, ela não vem pela carnalidade. Por isso, temos que fazer como que Paulo disse, sacrificar a nossa razão. Amém? O culto racional, o culto da razão, para que seja um culto espiritual. Para que daí você possa conhecer, amém? Ser renovado pela tua mente através da revelação e conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá aí esse vídeo introdutivo. Vamos falar de muitos assuntos. Vamos falar sobre a sobrenatural onda de Deus, a matemática de Deus. Aí vamos falar sobre este quanto, amém? Não que eu estou aqui querendo cientotilizar, como diz, entrar na cientologia, dinâmica da cientologia, não, amado. Simplesmente a quântica, a mecânica quântica, ela está tentando entender essa mecânica da glória de Deus. E nós vamos explicar sobre isso, vamos falar sobre isso, amém? Porque o que Deus deu foi para nós, não devemos, é nosso, nós não devemos jogar fora, amém? Aquilo que Deus está se revelando, porque Deus está se revelando pela igreja, mas Deus está se revelando para o mundo também. Eles não entendem, por isso eles criam formas e criam palavras como quântica, mas nós conhecemos ela, chama glória, amém? E ela está aí se manifestando através dos filhos de Deus, porque a natureza está te aguardando. A natureza, amém? Essas terras secas, para que você ore e elas se tornem terras boas. Já vimos tantos testemunhos, temos tantos testemunhos disso, de entrarmos em lugares e serem transformadas, a terra se tornar terra boa, amém? Frutas se tornarem frutos grandes, frutas boas, e essa glória manifesta através da revelação da palavra, através do teu espírito, vai gerar dentro de você esse interesse, e aí você vai ser despertado para que ande em espírito, e esse espírito, aonde já é glorificado no seu novo nascimento, venha trabalhar, venha usar você nessa dinâmica celestial. Amém? Nós vamos falar sobre a dinâmica de Ezequiel, da roda de Ezequiel, essa dinâmica celeste, como Deus trabalha. Amém? Através dos seus filhos. Amém? E que isso possa se tornar esse poder. Para quê? Para que através desse poder, vindo da revelação, despertando o teu espírito, possa despertar o amor. Porque a Bíblia diz que quando Jesus curava, ele tinha compaixão, amor. Esse amor, sim, é o ponto final, é a chave do carro da partida, para que você seja instrumento da glória de Deus. Está aí, amém? Esse é um vídeo introdutivo, um vídeo chamatório, amém? Vamos dizer assim, para que você possa estar nas próximas aulas, né? E vamos falar de muita coisa, amém? Além daquilo que nós estamos... daquilo que já falamos. Vamos falar sobre o som de Deus, a mente de Deus, as informações do quanto, a matemática, o sobrenatural das ondas, amém? Vamos falar de muita coisa, da dinâmica celeste. E tem mais por aí, amém? Que Deus abençoe e, claro, e você que faz parte da nossa rede, recebe essas palavras e fique ligado, amém? Eu, o apóstolo Gelson, estamos aí para passar o melhor de Deus para você, daquilo que estamos recebendo. Os tempos são difíceis, mas exatamente porque tem um propósito, para que a glória de Deus seja manifesta. A glória de Deus não é manifesta em tempos fáceis, porque já está tudo pronto, não. É em tempos difíceis, onde Deus vai levantar os seus, para que a glória de Deus seja manifesta. Amém? Esta glória que nós vamos estar falando daqui para frente. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.
Amém.